Olá, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Estamos começando pela TV Mão Amiga, o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidar a estar conosco ao longo desta programação. O programa Escola Bíblica Dominical faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério em São José dos Pinhais, tem como presidente nosso muito digno pastor Ival Teodoro da Silva. É um prazer nós estarmos aqui e sendo assistido por vocês. O nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título A Sutileza da Relativização da Bíblia. Essa lição ela faz parte do terceiro trimestre de 2022, que tem como título geral Os Ataques contra a Igreja de Cristo. Nós queremos pedir para você nos ajudar a divulgar essa programação. Convide alguém para assistir esse programa, compartilhe também nas suas redes sociais. Acesse no YouTube Escola Bíblica Dominical, _SJP. Inscreva lá e compartilhe. O nosso desejo também é trazer um pouco mais de conhecimento a você. Queremos também ajudar os professores, colaborar com os superintendentes de Escola Bíblica Dominical que nos acessam, né? E hoje nós vamos estudar então as sutilezas da relativização da Bíblia. Nós queremos louvar a Jesus porque nós temos aqui no estúdio da TV Mão Amiga para comentar a lição pessoas ilustres, homens de Deus, amantes da Escola Bíblica Dominical, atuantes na Escola Bíblica, como companheirão. Pastor Fábio Tenório, pastor da Igreja do Jardim Suíça, um amigo que está conosco. A paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Ivalci, demais pastores. Amém. Presbítero Davi Brizotti, né, auxilia na IBD, ali na congregação do Piscisana, um companheirão também, teólogo. Paz do Senhor, companheiro. Pastor Valcir, demais pastores. Amém. Amém. Presbítero Alan, psicólogo, né, que está chegando, pernambucano abençoado, né? Amém. Está chegando aqui no estado do Paraná. Ele é nosso obreiro aqui no Templo Sede. Nós louvamos a Jesus, ele chegou aí não faz tanto tempo assim, porém já tem contribuído muito e hoje nós temos a grata satisfação de tê-lo aqui para comentar a lição de número 7. A paz do Senhor, irmão Alan. A paz do Senhor, pastor Valci, demais companheiros de gestão, a todos que estão nos assistindo nessa ocasião, que nós possamos ser útil a você que é professor e acompanhante desse programa, que Deus possa ajudar você e que nós possamos ser útil na contribuição do conhecimento desta lição para esta semana. Graças a Deus por isso, né? Lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Ela tem uma construção com 4 tópicos muito interessantes que nós vamos desenvolver aqui hoje. Ela vai falar da Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto. Ela vai falar a Bíblia e o outro evangelho, e ela também vai falar que a Bíblia é sempre atual, a palavra de Deus. Mas antes disso, da gente entrar no contexto da lição, eu gostaria de convidar o presbítero Davi para fazer a leitura do nosso texto áureo. Bem, texto áureo. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Muito bem. A verdade prática, quero pedir ao irmão Alan para fazer a leitura. A verdade prática, ela nos traz a seguinte mensagem. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Pastor Fábio, pode fazer para nós a leitura dos objetivos da lição? Amém, pastor. Objetivos da lição. Destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar a opinião doutrinariamente conservadora da Bíblia,
pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia, a afirmar que a Bíblia é um livro revelado e inspirado por Deus. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós louvamos a Jesus uma vez mais por você que está nos assistindo, né? E convidamos para que você nos ajude compartilhando essa programação. Nós vamos começar com o tópico primeira rodada de perguntas, pensando a Bíblia e o espírito desta era. Isaías capítulo 5, e o versículo de número 20, eu tenho aqui destacado na Bíblia, vai nos dizer assim: ai dos que mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e das luz também trevas, fazem trevas, que mudam o amargo em doce e o doce mudam em amargo. É uma correção forte, um dos ais de Isaías, e nós começamos a pensar no espírito dessa era, olhando para esse contexto, né, que a gente vive, né? A era do vazio, a era da pós-verdade, fim das certezas absolutas, a cultura líquida, né? O pós-moderno, tudo é relativo, não há verdades absolutas, né? E não há valores perenes, né? Isaías, ele foi muito claro ao destacar no capítulo 5, verso 20, essa colocação, ai daqueles que mudam, né? Que fazem essa mudança. Nós começamos perguntando, eu começo com o pastor Fábio, perguntando ao pastor Fábio sobre esse modelo cultural que está contrário ao cristianismo. E a gente fica em dúvida, o que fazer? Como combater, pastor Fábio, para mantermos firme as nossas convicções? Pastor, é uma pergunta bem pertinente, né? E confesso que fiquei assim bem preocupado na resposta, porque nos chama a atenção. Como o texto aí, o tema básico da nossa aula de hoje vai falar sobre essa relativização da Bíblia, né? O próprio termo já vai dizer, quer tornar relativo, quer tirar dele a verdade ou a totalidade da palavra de Deus. Quer dizer, olha, eu acho que pode ser, pode não ser. E o mais importante é nós começarmos aqui a pontuar que a Bíblia Sagrada, ela é absoluta. Nesse aspecto, nós podemos pegar o texto áudio que foi lido nessa aula, né, que diz toda escritura divinamente inspirada. Primeiro, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é Deus falando conosco. Nós pegamos aí a história, nós vamos ver que nós já estudamos aqui, foi passado aos irmãos e queremos somar aqui aos professores, superintendentes e aqueles que são alunos também, que a Bíblia ela foi escrita aí aproximadamente no período de 1.600 anos, por 40 homens, ou um pouco mais aí, né? E a gente vê que ela inteira se completa, ela é absoluta, ela não precisa de complemento. E essa sociedade que nós estamos vivendo, essa era do pós-modernismo, nós falamos nas lições passadas sobre o ateísmo, né? Essa questão, o materialismo, de uma maneira bem simples e clara, eles querem dizer o seguinte, olha, essa Bíblia não serve para nós. Essa Bíblia de vocês, digamos assim, ela não serve para nós. Ela não se encaixa no nosso padrão. Para ela servir para nós, nós precisamos mudá-la. E Deus, ele adverte seriamente com aquele que acrescenta alguma coisa ou tira. Ela não precisa ser revelada novamente. Ela já é a revelação de Deus. Eu sempre digo que a revelação pessoal de Deus é aquela que Deus fala comigo. E a revelação universal de Deus,
a revelação máxima de Deus, que é a sua palavra. E eu sempre digo na congregação que nunca uma revelação pessoal que Deus me dá vai contra a sua palavra, que é a revelação especial. Né? Então aí, na verdade, o mundo está querendo dizer o seguinte: olha, essa Bíblia não serve para nós. Então, para nós aceitarmos, nós precisamos... Só que é uma coisa que a gente vai ver que o texto e o base da nossa revista vai falar sobre os ataques à Igreja de Cristo. Essa sutileza começa aí com o materialismo, o ateísmo, e vem trazendo... São filosofias que elas vão tentando se encaixar para tirar a autoridade de Deus e da sua palavra. Deus é absoluto. A palavra de Deus não precisa de correção, nem de atualização. Diferente de uma atualização na versão bíblica, né? Nós temos uma versão muito boa que nós temos agora no nosso alcance, que é a NAA, Almeida, né? Nova Almeida atualizada. Nós estamos falando da Bíblia, na versão bíblica assim, atualizada assim, as palavras, não a palavra em si como toda a inspiração, não. E o mundo quer dizer, essa palavra para nós não serve, para nós, ela precisa se encaixar. E não é isso que a Bíblia ensina. Deus ensina que nós temos que nos moldar a palavra de Deus, não a palavra de Deus a nós. Deus é absoluto, Ele é verdadeiro. E a palavra dele não precisa de acréscimo, não precisa ser tirado nada. Ela como o senhor falou aqui, a palavra de Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E ela se renova a cada dia dentro de nós. Hoje nós pegamos um texto bíblico, um Salmos, aí, uma passagem, nós entendemos de um jeito e de uma maneira. E quando a gente, ou melhor, não é que entendemos, né? Não estou querendo dizer nessa questão. Nós lemos ela fala conosco de um jeito. Amanhã a gente lê o mesmo texto, ela fala conosco o que ela já falou e acrescenta algo mais, sem precisar mudar, sem precisar ser tirado do nada. E é isso que nós não podemos. E nós estamos chegando numa época, amados, que eu queria trazer isso, se o senhor me permitir, eu vou terminar a minha fala, em que nós, cristãos, eu vou tirar até essa palavra cristãos, porque agora todo mundo diz que é cristão, mas diz que é cristão, mas não quer seguir a Cristo, e nem a sua palavra. Então, não dá para dizer, vamos dizer que você que segue a Bíblia, a palavra de Deus, se diz cristão e segue a Bíblia, está na hora de nós nos posicionarmos. Né? Não ficarmos escondidos atrás de algo, nem de ninguém. Está na hora de nós nos posicionarmos, se realmente nós defendemos a Deus e a sua palavra ou não. É momento da gente não aceitar mais. Não estou dizendo a gente criar confusão nem briga, mas nos posicionarmos acerca da palavra de Deus. Não aceitamos mudança, não aceitamos esse relativismo, né? Essa maneira que vem para destruir aquilo que Deus vem construindo ao longo de tanto tempo. A palavra de Deus ela é única, ela é verdadeira e, como diz o texto, toda a escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Não precisa ser acrescentado nada. O que nós fazemos aqui não é acrescentar, é tentar trazer um pouco de clareza à luz da própria palavra de Deus, porque ela nos ensina todo dia, a toda hora e a todo minuto. Glória a Deus por isso. Então, para mantermos firmes nossas convicções, é necessário um posicionamento. Precisamos. Né? Precisamos de um posicionamento. Dentro dessa pergunta, irmão Alan, tem essa ideia, né, do espírito dessa era, de que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga, né? Ou analisa, de quem julga ou analisa. E tudo é relativo. Irmão, como psicólogo aí, tem várias graduações e pós aí nessa área. Vamos trabalhar um pouquinho essa ideia? Vamos lá. Queridos irmãos, é um prazer poder contribuir. Nós precisamos entender que dentro dessa nova configuração cultural, como diz a própria lição para nós, ela vai trazer essa expressão. O autor, o comentarista do trimestre, ele diz que o relativismo é inevitável nesta época de tantas pessoas pensantes, de tantas pessoas que procuram viver do jeito que querem viver. Então, para uns, o que a lição aqui está querendo trazer para nós é, não, eu quero pensar desse jeito, então do meu jeito que eu penso, é do jeito que tem que ser. Para uns, existem aqueles pensamentos que isso não tem nada demais, isso não faz mal. Nós não devemos ter um parâmetro, a vida nós devemos segui-la ao nosso bel prazer. No entanto, quando nós olhamos, o relativismo ele é um das grandes ramificações de perigos para a fé genuína em Deus
e a credibilidade na palavra do Senhor. É interessante observar, o pastor Fábio ele vai terminando a sua fala acerca da necessidade de um posicionamento. E eu estava lembrando que houve uma necessidade de um posicionamento sempre em todas as épocas. A relatividade ela tem encontrado espaço a cada dia na vida de muitas pessoas que deixaram de ter os seus fundamentos, deixaram de ter suas regras, suas firmezas. E desde o Velho Testamento, o povo ele sempre quis viver ao seu bel prazer. A queda, o pecado, ele traz essas consequências para que o homem se afaste do Senhor. Então, nós estamos vivendo essa história hoje. E assim como Deus teve, ao longo da história, homens que se posicionaram e guardaram a firmeza da palavra e não negociaram os princípios, Deus também conta conosco na nossa época hoje. E houve um momento em que o nosso querido e saudoso irmão Josué, aquele líder que liderou o povo de Deus após Moisés, ele precisou chamar a atenção do povo já naquela época, no capítulo 24, versículo 15. Versículo 14. Agora, pois, Israel, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem os vossos pais serviram, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habita. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, o relativismo, ele oferece algo de bom para os ouvidos, para a prática das pessoas que querem viver de toda e de qualquer forma. No entanto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não se dobra nem a tempos, nem a culturas e nem a épocas. A palavra do Senhor, ela permanece firme em todos os tempos. Então, se você quiser viver a sua vida do jeito que você quiser viver, é uma escolha sua. No entanto, Deus não é obrigado a você, Deus não é obrigado a nós. A palavra de Deus é bem clara. E Deus, ele não abre mão daquilo que é dele. Deus, ele é muito sério, pastor. A Bíblia ela está repleta de nos dizer que há diferença entre quem é e quem não é, entre quem serve e quem não serve. Então, é preciso nós termos posicionamentos. Uma das coisas que contribui para o relativismo, digo, no nosso meio em especial, tem sido a falta de ensino genuíno e também, para contribuir com isso, a falta de obediência para quem escuta as verdades da palavra do Senhor. Então, é necessário nós termos esse cuidado. O mundo não deve ser a minha fonte de inspiração. A palavra de Deus é a minha regra de fé. E se eu tenho a palavra de Deus como minha regra de fé, o que o mundo me oferece é migalha, me conduzirá para distanciamento da presença de Deus. Então, não caia nessa ideia de que não há mais valores absolutos, tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira, até na própria igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo e errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem a julga e de quem a analisa. No entanto, os meus julgamentos e as minhas análises não devem estar baseadas nas fontes fora da palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é minha regra de fé, meu fundamento. Então, tudo que o mundo me oferece, eu devo submeter ao que a minha regra de fé me diz. E aí, eu não cairei no relativismo que esse mundo nos oferece. Amém. Amém. Interessante observar, e eu vou me dirigir agora ao presbítero Davi, mas tanto o pastor Fábio como você, Alan, citaram a questão do posicionamento. É necessário nós termos um posicionamento. Eu lhe pergunto, diante desse contexto de desconstrução, relativismo, qual é o posicionamento da palavra, da Bíblia, irmão Davi? Qual é o posicionamento dela? Bem, Deus ele é imutável. O posicionamento de Deus é imutável. Ele não tem sombra de mudança nele, né? Conforme está em Tiago 1,17, que não há mudança e nem sombra de variação. Deus ele desde a criação, Deus nunca mudou.
Não a criação de Deus, a criação do que é visível, né? A criação do mundo, enfim. Deus ele continua sendo o mesmo. E Deus sendo o mesmo, a sua palavra continua sendo a mesma. Então o crente, o professor que está nos assistindo, o aluno, ele tem que entender que não há possibilidade de haver alguma mudança na sua palavra. Deus é categórico, a palavra é categórica, é isso e pronto, não tem como mudar. Não há espaço para mudança, né? Lá em Hebreus 13:8, diz que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o pessoal de Hebreus afirma que ele é imutável, uma sombra de mudança em Deus. Então a Bíblia, para resumir, irmãos, bem colocado pelos irmãos aqui, o posicionamento de Deus é esse. Não temos que mudar, não temos por que mudar, né? Então a palavra de Deus ela é imutável, não há como mudar. Os fundamentos da palavra é posto, não tem como mudar os seus fundamentos. Esse tempo atrás eu estava assistindo um vídeo de uma demolição de um edifício e eu estava assistindo e houve uma implosão. Os explosivos se colocaram na base do edifício e o edifício veio a ruir, certo? Mas eu assistindo um outro vídeo, eu pude perceber que eles colocaram dois tratores em cima do edifício. E essa desconstrução ela veio de cima para baixo, de uma forma sutil, sem modificar o ambiente, certo? Não danificar o ambiente. Satanás ele tem feito esse tipo de atitude. Ele não está mais, assim, destruindo de uma forma visível, clara. Ele veio de uma forma sutil, destruindo de cima para baixo, de uma forma que a igreja, se não tiver cuidado, ela acaba caindo nessas armadilhas, né? É verdade, é verdade. Então a gente começa a observar e quando a gente olha para a Bíblia e o espírito dessa era, que é o ponto 1 que nós estamos comentando aqui, que há uma necessidade urgente, você que nos assiste, de nos posicionarmos, mas olhar também para o posicionamento da Bíblia. O que a Bíblia vai dizer, não o que eu penso, né? Nós vamos mais para frente pensar um pouco sobre isso também. Tópico 2 da nossa lição, ela vai trabalhar sobre a Bíblia e o politicamente correto. Vai nos trazer essa ideia dentro da sutileza, da relativização da Bíblia, a Bíblia e o politicamente correto. E é interessante porque dentro dessa ideia do politicamente correto, e que no seu bojo é usado para descrever ações que evitam ofender, né? Excluir ou marginalizar grupos, né? De pessoas que são vistos como desfavorecidos ou discriminados. Grupos das mais variadas situações, né? Gêneros, grupos sexuais e assim por diante, pele e tudo mais. Então ele vai trazer essa ideia em seu bojo, nessa ideia do politicamente correto. Eu pergunto ao presbítero Alan agora. Essa ideia dessa narrativa que visa desconstruir valores cristãos e substituí-los por outros, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa ideia, dessa desconstrução. Pastor Evalci, você professor e a todos que nos acompanham, é interessante observar que nada é aleatório. Existe uma engrenagem já de muitas décadas, isso não por que não dizer desde sempre. Sempre o inimigo trabalhou para a desconstrução daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. Nós nunca vamos ver uma nota falsa de R$25. Por quê? Porque não existe uma nota verdadeira. Então, a construção que Deus executa e traz para nós seres humanos, ela é perfeita. E o inimigo trabalha desde muito tempo. Haja vista, nós temos enfrentados essas N ideologias, N posicionamentos que têm vindo contrário para atacar a palavra de Deus, a família, a cultura judaico-cristã. Então, quando nós olhamos para essa situação do politicamente correto, inclusive o pastor Douglas, ele nos ensina muito sobre isso ali de Brasília, com grandes embasamentos, interessantíssimo, tantos conteúdos, eu até fiz a questão de anotar alguma coisa. Se a tentativa ardilosa é tirar a Bíblia como nossa referência, ninguém pense que a ausência dela, as pessoas ficarão sem algum conteúdo. Então,
Não há espaço e nem tempo para o vazio. Sempre alguma coisa vai vir a mais para tentar substituir forma de pensar. Ao passo que eu vou deixando a Bíblia de lado, o mundo e suas opiniões vão ocupando os lugares da minha vida, da minha mente e até nos meus próprios comportamentos. Essa foi a ideia desde a queda, colocar a dúvida no ser humano. Não, mas não é assim. Não, Deus não disse isso. E assim sendo, quando nós vamos olhar o politicamente correto, a questão dessa deteriorização em que a sociedade vem sofrendo nos conceitos morais, éticos, ao longo de tantos anos, dessas décadas que estamos enfrentando, nós não podemos cair nessa falácia de querermos entender na desestrutura da Bíblia, na desorganização, na desatualização. Porque, como já foi bem falado, a Bíblia ela é o livro mais atual do mundo. Pastor Billy Graham, ele falou essa frase célebre, já mencionada aqui 2 vezes. Me permitam, com muita humildade, falar a todos vocês. A Bíblia ela é um livro mais atual do que o que vem a ser escrito daqui até 100 anos. Até porque a Bíblia diz que passa-se o céu e a terra e a palavra não passa. Então ela é eterna, ela permanece. Então o politicamente correto, ele vem para tratar de uma narrativa ardilosa, construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. O respeito, a profanação, a prostituição, o adultério e tantas outras coisas, valores que nós temos, que guardamos da nossa regra, da nossa conduta de vida, em que o politicamente correto chega para muitos e começa a substituir as verdades de Deus pelas ardilosas ciladas do inimigo. E aqui vem uma orientação a você, caro aluno, professor. Essa é uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Quais estão sendo as nossas fontes de conhecimento? A você que estuda, tenha cuidado lá na escola. A você que está na faculdade, tenha cuidado com as fontes de conhecimento. Uma coisa interessante que eu me preocupo ao longo de algumas décadas, para concluir essa participação, é que às vezes nós temos pessoas que chegam aos centros acadêmicos e lá tem algumas pessoas totalmente contrárias à nossa regra de fé, ao respeito civil, social, moral. E lá quando ele usa uma frase de John Locke, Descartes e tantas outras pessoas, aí muitas pessoas sem base e sem estrutura dizem, eu acho que esse professor está certo. E tudo aquilo que o seu pastor, que o seu professor está ensinando, coloca em dúvida na sua mente. Então é necessário nós termos base e estrutura de conhecimento para sabermos combater as inverdades e as ciladas do inimigo quando vem com essas ideias tão agradáveis aos ouvidos de todos, de isso aqui é correto, eu posso fazer, quando a Bíblia não aprova que eu e você faça. Muito bem, é interessante olhar nesse ponto de vista. A gente está olhando para a lição, estudando a sutileza da relativização da Bíblia e pensando agora, irmão Davi, sobre a criminalização da opinião, né? Dar uma olhada para essa ideia, né? E a lição traz essa ideia e também a ditadura da opinião, né? E dentro dessas desconstruções, eu lhe pergunto, irmão Davi, há espaço para a Bíblia? Criminalização da opinião, ditadura da opinião. Dentro disso, há espaço para a Bíblia? O pastor colocou muito bem essa questão de como está sendo desconstruído, né? Porque a cultura ocidental ela é baseada toda em cima da palavra de Deus, da ética e da moral, né? E nesses últimos tempos, nos últimos anos, tem crescido a desconstrução da Bíblia muito, muito forte, muito grande, dentro das academias, dentro das universidades. O marxismo cultural ele entrou para destruir de qualquer forma tudo que se diz e se coloca a Deus, né? Ele se opõe a Deus. É o espírito do anticristo operando, né? Operando, como se fosse colocando as bases para que ele venha, no seu período de tempo, venha estabelecer o seu reino, né? E colocar as suas ideias, enfim. Não há espaço mais para a palavra de Deus, infelizmente, nas academias, na universidade, na escola, não há mais a leitura. Eu lembro do meu tempo de criança, quando eu estudava, existia
a disciplina de religião, hoje é a sociologia, né? Mas no meu tempo, nós chegávamos naquele momento, apesar de ser um ensinamento católico, né? Era feito ali, era falado, orado, rezado o Pai Nosso, hoje não há mais. Quando você tira tudo que é de Deus, a moral e a ética, ela sai junto. Então não há mais espaço, não tem mais espaço. E nós crentes temos que observar aqui a importância do ensino bíblico dentro dos lares. Isso influencia a família, os filhos. Mas, para encerrar minha fala aqui, nós sabemos muito bem que há projetos transmitando dentro do Senado, dentro das câmaras de deputados, para tirar todo o direito de culto, né, que é uma cláusula pétrea nossa, né, o direito do artigo 5º, de nós cultuarmos a Deus livremente, colocando que fosse uma mordaça em nossos lábios para não falarmos do que é pecado. Então, nós temos que orar cada dia mais, instruir cada vez mais, através da palavra de Deus, a nossa família, aqueles que nos ouvem, os professores que estão nos ouvindo, os alunos. Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Não saia daí, nós já voltaremos. A nossa clínica odontológica Sorridelli tem o prazer de cuidar da saúde bucal dos nossos pacientes, sempre com muito amor, carinho e dedicação, levando em conta a individualidade de cada um. E essa é a razão de nos despertarmos a cada manhã para mais um dia de trabalho, sempre com o compromisso de servir o próximo, devolvendo motivos para um sorriso feliz. Estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando a lição A Sutileza da Relativização da Bíblia. No primeiro bloco, nós já podemos estudar a Bíblia e o Espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto. E agora, neste segundo bloco, nós vamos estudar sobre a Bíblia e o outro Evangelho. E é importante nós pensarmos, e eu vou começar direcionando a pergunta ao pastor Fábio, Gálatas capítulo 1, versículo 9, Paulo vai dizer assim: como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente do que vocês já receberam, a esse seja anátema, ou traduzindo, maldição, maldito, né? Então, Paulo ele é categórico quando ele percebe essa inserção de algo além do evangelho genuíno que ele havia pregado aos irmãos. E agora, como a gente está trabalhando essa ideia da relativização da Bíblia, dentro dessa cultura pós-moderna, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, né? A gente já comentou no início sobre a ideia vaga do ressignificado, né? Surge então essa ideia, né? Onde o leitor passa a ser mais importante do que o autor. Não importa o que o autor do texto bíblico disse ou o que Deus disse, mas sim o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Então traz essa ideia. Pessoas em busca de justificar a sua vida errada, os seus próprios pecados, a sua vida sem compromisso com valores éticos e morais, com a palavra de Deus, com o genuíno evangelho, puro e santo. Eu disse que eu me direcionaria ao pastor Fábio, e a pergunta é, pastor Fábio, nós vamos trabalhar nesse ponto metodologias e novas teologias. Dentro das novas metodologias, o que elas implicam em relação aos cristãos conservadores? Pastor, é interessante essa pergunta porque, na verdade, o que eles querem dizer, né, de uma maneira assim sutil, é que a Bíblia precisa ser atualizada. Ela está desatualizada. Mas não é o que Deus nos ensina. Como foi falado no primeiro bloco, a gente precisa ter um posicionamento, né? Se servimos a Deus ou não servimos a Deus. Mas nada disso vai valer se você não crê que Ele existe, né? Nós precisamos crer no Senhor. Se a gente não crê em Deus, nós não acertaremos nunca a sua palavra.
Já falamos sobre os ensinos de Satanás aí, que traz essa questão que Deus não existe, o ateísmo, tantas situações. Mas a palavra de Deus, ela é completa e plena para nós. E essa teologia, digamos, essa teologia satânica vem para dizer que a Bíblia ela está desatualizada. Não, ela é atual, ela trata de assuntos que foram tratados há milênios atrás, assuntos atuais, ela nos completa, ela nos traz. Eu posso trazer como exemplo mesmo, eu tive uma questão semana passada que eu precisei tratar e eu fui na palavra de Deus buscar auxílio. E isso é claro dizer, ninguém é detetor de todo o conhecimento, mas por isso que nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus diariamente para termos um bom andamento da nossa vida. E se nós somos dirigentes de congregação, pastores, né, temos um rebanho ao nosso cuidado para orientarmos acerca da palavra de Deus e da maneira que Deus quer que o seu povo seja conduzido. Não é a minha vontade, né, não é a nossa vontade, é a vontade de Deus que deve prevalecer sobre tudo e sobre todos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai dizer algo e é interessante, eu queria ler. Os irmãos que estão nos acompanhando, 1 Timóteo 4, 1 vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Olha, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí vai dando uma série de orientações. O Espírito Santo, ele fala conosco, ele fala através da sua palavra, né? E ele vai nos dizer aqui, e como nós estamos vendo, eles dizendo de uma maneira simples que a Bíblia está desatualizada, como o autor ele vai dizer aqui, o escritor, vai dizer, ó, eles fazem uma hermenêutica centralizada no leitor. Quando que pode acontecer isso que tira todo o crédito de Deus da sua palavra e traz crédito para aquilo que eu penso e aquilo que... Lógico, eu posso pensar o que eu quiser, né? Eu posso fazer o que eu quiser. As minhas ações vão ter consequências e as minhas decisões também. Eu posso fazer o que bem entender, mas se eu vou contra a palavra de Deus e contra os princípios estabelecidos por Deus, eu tenho que estar ciente que eu vou ter que arcar com as responsabilidades tomadas, né? Deus é claro, Deus é enfático a dizer. Ele deixa, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Aí vem vários, não, Jesus não é o caminho. Eu escutei esses tempos atrás uma menção de uma pessoa para minha esposa, assim, mas Jesus, ele não é o que falam. Jesus não fez o que fez. Gente, como que pode, né, a gente basear uma intenção minha acerca de comentários e situações que nós, às vezes, até não temos conhecimento pleno, sendo que dentro da palavra de Deus a gente confia nela, porque eu sempre digo que a Bíblia é o único livro que quando nós estamos lendo e em contato com ele, o autor está diretamente ligado conosco. Eu vou falar algo aqui, quem sabe muitos não vão aceitar, mas quando lemos a sua palavra, nós sentimos a presença de Deus. Nós vivemos um mundo pós-moderno, mas um mundo que Deus ainda se revela aos seus, Deus se revela através da sua palavra, Deus nos deixa sentir a sua... Isso é maravilhoso, nós sentimos a presença de Deus. Só acontece na Bíblia, né? O que não acontece em nenhum outro livro acontece quando nós lemos as Sagradas Escrituras. Nós sentimos a presença do autor conosco. Ele nos fala, ele nos orienta, né? É lógico que é uma questão de fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É uma questão de fé e prática. E esse outro evangelho que querem implantar, nós não aceitamos. Aí entra a questão do posicionamento. Temos que nos posicionar contrário a essas doutrinas satânicas que vêm para destruir a igreja como um todo. Ela vem sutil, né? É a ideia. É quase a mesma pergunta. É isso que eu ia falar agora. O pastor Fábio falou das novas metodologias, mas a lição também traz a ideia de novas teologias, né? E o que essas novas teologias implicam em relação ao cristão conservador, aos cristãos conservadores? Eu só quero colaborar com o pastor Fábio, porque ele já, na resposta dele, já respondeu a minha, né? Mas essas teologias liberais ou neoliberais surgiram no final do século XIX com a seguinte ideia: é um Senhor Jesus histórico, né? Não um Senhor Jesus salvador, trazia algo sobrenatural. Isso ganhou muita força, né? E só veio perder alguma força depois da Segunda Guerra.
com a nova ortodoxia. Então. Mas ela tem surgido, nesses últimos tempos, o neoliberalismo, que tem a ideia de trazer uma nova roupagem, uma nova ressignificação da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus se moldando ao meu bem-querer, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é. Né? Isso tem crescido, infelizmente, não só dentro das academias, das universidades, mas e dentro até, pelo próprio autor no livro de apoio, dentro de movimentos pentecostais. Coloca o empirismo, né, a minha experiência pessoal acima da Sagrada Escritura. Né? Então, a palavra de Deus, ela continua sendo imutável, desde que ela foi escrita e inspirada pelos apóstolos, pelos historiadores, pelos biográficos, que é os evangelhos, a biografia de Cristo. Então ela é inspirada, inerrante, ela é imutável. Só quero acrescentar, né, isso na palavra do pastor Fábio, que ele já englobou tudo. a minha resposta. Não foi intenção. Não, mas é interessante. Pastor, fica à vontade. Vai lá. Só para contribuir com isso que já foi tudo interessante. comentado, o apóstolo Paulo, a Bíblia é tão atualizada, a Bíblia combate tanto isso, desde aquela época. O apóstolo vai dizer também em 2 Timóteo 4, porque virá tempo que muitos não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. É o seguinte, a gente é um grupo, a gente quer viver da forma que queremos viver e a gente quer te constituir e tu prega o que a gente quer ouvir. Olha que situação. Né? Então, o que acontece? Veja como a Bíblia é um livro sério desde sempre. Então, o que acontece? Olha quantos anos, quantos séculos atrás isso é dito, que nós viveríamos essa época de hoje. Então, nós estamos vendo aí. Daí em diante, você quer ouvir o que você quer ouvir? Então, vamos tirar da Bíblia os versos que nos condenam. Não tem problema. As pessoas podem pegar até na realidade, como vimos aí nesses dias atrás, matérias que circulou nas redes sociais, as pessoas chutando a Bíblia, colocando num vaso sanitário e dando descarga. Você pode rasgar tudo e até queimar, mas você não vai mudar as verdades inerentes de Deus para a humanidade. Então, assim, nós estamos vendo, e isso é preocupante, norteando tudo isso que já é falado nesse ponto aqui, a questão do ensinamento. Eu até postei hoje num grupo do nosso pastor presidente, alguma coisa, parte 1, acerca da família, nosso maior patrimônio, parte 1, aquilo que já no Antigo Testamento é trazido para nós a responsabilidade do ensinamento na nossa casa com os nossos filhos. Eu vou lançar a parte 2, acredito que amanhã eu devo estar colocando, mas é essa a necessidade, a base, a estrutura, o ensinamento. Então nós estamos sofrendo por isso, estamos vendo isso, outros evangelhos ao bel prazer. Eu posso beber minha cachaça e sou de Deus. Eu posso estar fumando meu cigarro e não tem nada a ver. Posso me prostituir, posso praticar a vida da homossexualidade, do lesbianismo. Então eu vou agora para a minha igreja, porque agora eu tenho um grupo de pessoas que me acolhe lá e eu tenho quem pregue para mim do jeito que eu quero que pregue. Não tem problema. Só que a Bíblia, ela não muda e Deus não muda. As verdades contidas na palavra do Senhor, ela é a mesma, ainda que se levante inúmeros evangelhos. O apóstolo também já tinha falado, ainda que outro evangelho venha a ser pregado por um anjo, seja maldição, não seja aceito. Então, para nós termos essas bases e convicções, precisamos ter estrutura no que é a Bíblia Sagrada. Então, a você professor, a você aluno, evidencie isso e compartilhe os conhecimentos com convicção da palavra de Deus. Queria ler 3 versículos. Pode ler, pastor Fábio. Pode. Só ler 3 versículos, porque tá me queimando no coração aqui. Isso é bom. E diz assim, 1 Timóteo 6, versículo 3, 4 e 5 diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, que fala doutrina, e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, está falando da palavra de Jesus, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te
dos tais. É forte, né? Então, assim, nós estamos estudando a sutileza da relativização da Bíblia. E essa fomentação é interessante no comentário, porque é desafiador. O Evangelho de Cristo, o Evangelho que nós cremos, ele nos confronta. Ele traz confronto. Eu lembro de um pensador que ele disse, né? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais erros eu encontro, né? Não erros na Bíblia, né? Mas erros em si mesmo, né? Então, quanto mais nós nos aproximamos desse livro sagrado, melhor nós nos tornamos, né? E é importante deixar bem claro a você que nos assiste. Você pode estar olhando aqui, poxa, esses 4 homens estão falando de coisas tão arcaicas. Que coisas duras eles estão dizendo. É preciso que você entenda isso, que desde sempre, Deus nunca deixou de amar o homem. Mas Deus não concorda com o pecado. Isso é importante colocar. Então nós olhamos para esse ponto, a Bíblia e o outro Evangelho. E o quarto ponto da nossa lição, que vai trazer algo que eu acho maravilhoso, que já nas entrelinhas foram até comentados aqui, que é a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. A atualidade da Bíblia. Eu gostei do comentário, irmão Fábio, quando eu citei Billy Graham, nós citamos Billy Graham, e a atualidade ele já foi mais além, não é do dia de amanhã, né? É daqui 100 anos, 200 anos, seja quantos anos for, a Bíblia continuará com a mesma atualidade. Pensando nisso, olhando para a declaração, ou melhor, o credo, o cremos das Assembleias de Deus, o primeiro dos 16 pontos que nós elencamos no nosso cremos, o primeiro diz assim: nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. E a base dele está em 2 Timóteo, e hoje está em evidência aqui Timóteo, né? Então, a beleza de se tratar de Timóteo aqui hoje. Capítulo 3, versículos 14 ao versículo 17. Eu estou até com ele aqui, que diz assim, ó, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância, ou meninice, algumas traduções, você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 17. A Bíblia nunca pode e nunca poderá ser ajustada à mentalidade e à cultura caída. Nós falamos aqui que em detrimento do pecado, né? Essa cultura caída, né? Com o objetivo sutil de afastar-nos da cruz de Cristo e fazer um evangelho ao seu bel prazer. E eu vou direcionar a pergunta ao irmão Alan, a primeira, e já foi comentado até aqui, mesmo sendo um texto antigo, e muitas das vezes 6.000 anos, 6.500 anos atrás, no Cronos nosso, a Bíblia é atual? Pois é interessante observar muitas pessoas, elas dizem, não, a Bíblia é arcaica, a Bíblia foi escrita por homens, ok, mas ela é inspirada, ela tem a fonte da sua autoria vem de Deus. E se nós olhamos e entendemos que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Deus é o que conhece o fim antes do começo, e ele revela isso na sua própria palavra, do Velho ao Novo Testamento. Foi mencionado no primeiro bloco que nós temos cerca de 40 autores nesses respectivos 66 livros, divinamente inspirados, que passaram por um cânon, passaram pela exigência de regras para separar o que era apócrifos, o que era não inspirados, para ficar apenas o que era inspirado. A Bíblia, ela tem 66 livros, cerca de 40 autores, viveram em épocas diferentes, continentes diferentes, né? A Bíblia fala de geografia, a Bíblia fala de ciência, a Bíblia fala de tecnologia, a Bíblia fala de ordem social, a Bíblia fala de passado, presente, futuro. Como que eu posso pensar que esse livro é um livro desatualizado?
se ela ainda me traz revelações do que vai acontecer daqui a anos e a anos luzes à frente. Então, assim, o que nós estamos vendo é que a mente humana perversa, a mente humana que está cauterizada e os olhos cegos pelo Deus desse século, é que tem contribuído para muitas pessoas tentarem colocar na mentalidade de alguns que a Bíblia é um livro velho. E, lamentavelmente, preciso pontuar que até algumas representações religiosas têm caído neste engodo, têm caído nessa falácia, têm negociado os princípios que são inegociáveis. Porém, quero dizer a vocês, autoridades, que ainda que vocês neguem, se corrompam, a palavra de Deus ela não se corrompe, ela permanece firme. Então, assim, a Bíblia é um livro muito atual. A Bíblia, ela fala tudo para nós. Lamentavelmente, não sendo redundante, a humanidade é que deseja viver ao seu bel prazer. Eu estava fazendo um estudo de caso sobre a questão de uma pessoa que vai passar por um procedimento cirúrgico e a pessoa foi submeter a uma entrevista, uma terapia, e ao analisar as exigências de uma legislação sanitária que rege toda a questão de saúde, existe uma data limite de 25 anos para baixo, não pode essa pessoa fazer uma cirurgia simples, como, por exemplo, laqueadura. Mas aí a gente vê que as pessoas querem deturpar as ordens das coisas, aí vem um grupo que diz que uma criança de 5, 6, 7 anos pode decidir mudar de sexo. Veja como nós estamos vivendo uma inversão de valores. A Bíblia ela não é desatualizada. As pessoas é que não querem se submeter às suas verdades inerrantes, infalíveis, tá certo? E que são sérias e que geram vida para quem acredita nela. Muito bem. Presbítero Davi, a Bíblia contém a revelação para a humanidade ou ela é a revelação para a humanidade? Essa pergunta permeia muito na cabeça de crente. Parece uma pergunta simples, né? Mas não é, né? Eu estava comentando aqui em off que eu fiz uma pesquisa, né, entre os familiares, e todos eles evangélicos, e a porcentagem é 50%. Uns falam que contém e outros falam que é. Mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada, né? A palavra de Deus inspirada, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Bem colocado pelo nosso querido irmão Alan. Em torno de 40 escritores em diferentes épocas, locais. Ela se encaixa, tudo ela converge, né, para uma verdade, né? E aqui em Salmos 119, Salmo 19, versículo 7, para sair um pouco de Timóteo, né, que todo mundo está permeando Timóteo, olha só que o salmista disse, isso eles já cantavam, os salmistas já cantavam isso, né? Diz, a lei do Senhor ela é perfeita, ela revigora a alma, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes ou os nécios. Então isso é desde antes, eles já vinham já com essa convicção da verdade de Deus, da palavra de Deus, né? E para mim encerrar minha fala aqui, Jesus ele mesmo se testifica de si, lá em João 5,39, dizendo, são elas que testificam dele. Ele é a verdade absoluta. Jesus não há espaço nele para relativismo em Cristo. Ele é a verdade, ele é a vida, né? Ele é o caminho. Tantos procuram atalhos. A Bíblia não tem atalhos. Ela é e pronto. E encerro nisso. Ela é a verdade. Deus, ela é imutável e a sua palavra também é imutável. Ela é a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Então ela é a revelação. Ela é a revelação. Contém, ela é a revelação. Ela é a revelação escrita, né? Deus também se revela através da natureza. A revelação é criada, mas a palavra de Deus é a revelação escrita, inspirada, né? Glória a Deus por isso. 2 Timóteo 3,16, volto para Timóteo, tá? Toda a escritura é inspirada por Deus. Há tantos best-sellers, né? Tantos livros aí que tem centenas e milhares de tiragens, né? Mas a gente quando olha para a palavra e a pergunta que eu lhe faço, essa última pergunta, o que distingue a Bíblia das demais obras literárias? E qual a relevância dela para a igreja?
Pastor, eu sou meio suspeito a falar isso porque eu amo tanto a palavra de Deus, até acho que o senhor esteve lá na congregação onde nós estamos pastoreando, eu fiz uma escrita para quem está pregando no púlpito, lá no final, eu escrevi no alto, assim, o Davi viu lá, né? Pregue somente a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não precisa de complemento, ela é a base para tudo, né? É excelente, é maravilhoso você ter vários livros, eu tenho vários livros, outros, mas quando você precisa exatamente de algo inspirado, você vai na palavra. Os livros são complementos, né? Não substitui a palavra de Deus. A Bíblia é tão importante porque a Bíblia é a revelação de Deus. Isso quer dizer que ela tem origem no próprio Deus. A origem é dele. Os homens foram inspirados. Eu sempre brinco, né, que é como se Deus estivesse literalmente no ouvido do homem ditando, ó, escreve assim, assim. Linguagens diferentes, né, homens de época diferente, de línguas diferentes, mas você vê que ela é tão maravilhosa que como uma engrenagem, e eu digo por experiência, né, que eu sou torneiro mecânico e trabalho lá, elas se encaixam perfeitamente. A Bíblia é maravilhosa, né? Eu acho que nenhum livro, como diz o escritor aqui, ele pode se colocar em pé de igualdade com a palavra de Deus. A Bíblia, ela traz para nós revelações maravilhosas. E é importante que o leitor, o professor, o aluno, todos os cristãos praticantes, e vale a pena falar mais uma vez, ela é a nossa regra de fé. Ela é a nossa base. A base para a doutrina que pregamos, ela é a base para os nossos usos e costumes. E temos sim, temos usos e costumes, é lógico. Nós não somos, a Bíblia diz que onde não é o povo que vive sem regra, ele se destrói, ele mesmo, né? Então a palavra de Deus, ela é maravilhosa nesse aspecto. E eu queria ler aqui para sair de Timóteo, né, como foi mencionado aqui, em Hebreus capítulo 2, versículo 3, né, falando da palavra de Deus. Aqui Hebreus, o escritor vai dizer, ó, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor. Ó, Deus começou anunciando a sua palavra, né? E eu volto lá no Antigo Testamento, ou bem antes. Como que era pregada a palavra antigamente? De boca a boca, né? Era assim que era transmitida a palavra de Deus. Transmissão oral. Oral, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é livros, não. Você até fala. Isso aqui a gente vê muitos usando na igreja para... Isso aqui pode conter a Bíblia, mas não é a Bíblia. Esta é a palavra de Deus, que tem poder para não mudar o homem. Ele transforma o homem, né? Tira do pecado, faz uma limpeza, transforma numa nova criatura e deixa prontinho para herdar o reino de Deus, porque Jesus está às portas, né? E vai vir. É verdade. E se você quer ser salvo, tem que obedecer esta palavra que é santa. Que coisa linda, né? Muito bem, nós estamos partindo para o encerramento do comentário dessa lição de hoje, a 7ª lição, a sutileza da relativização da Bíblia. Nós podemos olhar aqui hoje a Bíblia e o espírito dessa era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, e a Bíblia, sempre atual palavra de Deus. E há um comentário interessante no encerramento, e após esse comentário eu quero tecer alguns agradecimentos, mas eu quero ler esse comentário que eu gostei demais, que diz assim, ó: vimos, portanto, nessa lição que há toda a narrativa com o propósito de desacreditar a palavra de Deus. Não podemos aceitar tal nada que mude a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Que bênção! Nós queremos louvar a Jesus pelos comentaristas que
estiveram conosco aqui no estúdio da TV Mão Amiga. Agradecer a Deus pela vida do pastor Fábio, amigão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pela vida do presbítero irmão Davi, pela vida do presbítero irmão Alan, psicólogo abençoado aí. Vocês enriqueceram e contribuíram muito. Nós esperamos que você, professor, superintendente, amante da palavra de Deus, tenha sido edificado e esse programa possa ter contribuído. Convidamos você a entrar no YouTube, acessar a nossa página Escola Bíblica Dominical, _SJP, inscreva, compartilhe, a TV Mão Amiga também, as nossas programações, compartilhe ela. Nós vamos agora a uma palavra de oração e gratidão e eu quero convidar aqui o presbítero irmão Davi para nos conduzir em oração, abençoando todos que estão nos assistindo, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, diante da sua presença nos encontramos e agradecidos estamos por esses momentos de esclarecimento da tua palavra. Quero agradecer por cada comentarista que esteve aqui, Senhor, nos expondo, colocando a tua palavra de uma forma clara, evidente. Senhor, aqueles que nos estão nos vendo, assistindo, que venham a receber esta palavra e essa palavra venha ao coração germinar, criar fruto, criar um fundamento sólido, meu Senhor. Assim te pedimos em teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Próxima aula, nós vamos estudar a sutileza e o enfraquecimento da identidade pentecostal. Deus te abençoe, você que esteve conosco durante essa programação. E lembre-se, em todo momento, a Bíblia é a resposta.